Sim! Eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver... Veja a forma exata de projetar um transistor como chave para circuitos de altas correntes. Nesse tutorial eu vou mostrar como projetar um circuito usando um transistor como chave em circuitos de altas correntes. Vamos lá? O circuito é mostrado na figura. Nesse circuito, o transistor está trabalhando como chave. Quando o transistor for ligado, a tensão e a corrente sobre a carga serão as máximas. Aqui a carga está sendo representada por uma resistência, mas na prática poderá ser um componente de potência como uma lâmpada, um contador, um motor DC, etc. Nesse tutorial eu vou mostrar como projetar o circuito do transistor como chave, mas vou mostrar duas formas de realizar esse trabalho. Primeiro, usando o HFE, dado pelo datasheet do transistor, um método mais preciso. Segundo, fazendo a corrente de base igual a 10% da corrente de coletor, um método mais prático. Note que quem define a tensão e corrente no coletor do transistor é a carga. Então, o projeto desse tipo de circuito começa pela especificação da carga. A tensão na carga deverá ser a tensão de alimentação, VCC. A corrente deverá ser especificada pela carga. Ou você deverá calcular, como nesse exemplo, onde a carga é uma resistência de 10 ohm. A corrente na carga deverá ser calculada pela lei de Ohm, substituindo os valores e calculando a corrente igual a 1,2 amperes. Os passos para projetar o transistor como chave são dois. Primeiro, vou especificar o transistor e no segundo passo vou calcular a resistência de base. Vou começar mostrando o projeto usando o HFE do datasheet. Primeiro vou especificar o transistor. Você sabe qual o parâmetro mais importante para especificar o transistor? Isso mesmo, a corrente de coletor máxima. Então, o transistor desse projeto deverá suportar uma corrente superior a 1,2 amperes, a corrente da carga. Eu vou escolher o BD137, mas qualquer transistor que suporte essa corrente poderá ser usado. Você verifica a corrente de trabalho do transistor no datasheet. Veja que a corrente coletor-emissor máxima do BD137 é 1,5 amperes, então serve perfeitamente. Você deverá conferir se a tensão coletor-emissor máxima é maior do que a tensão VCC do circuito. Nesse caso, em qualquer um dos tipos de BD137, essa tensão é maior. Nesse método, vou usar o HFE para calcular a corrente de base. A corrente de base é igual à corrente de coletor dividido pelo HFE. Você deverá pegar o HFE do datasheet. Pegue sempre o menor HFE. Nesse caso é 25. Substituindo os valores e calculando, a corrente de base é igual a 0,048 amperes. Agora vou calcular a resistência de base. Para isso, vou usar a lei de Ohm simples. Já tenho a corrente de base. Falta a tensão sobre a resistência de base. A tensão na resistência de base é igual à tensão VCC menos a tensão VBE. A tensão VCC é 12 volts, a tensão da fonte. Mas a tensão VBE você deve ter cuidado. Normalmente a tensão VBE é igual a 0,7 volts, mas nos transistores de potência essa tensão é um pouco maior. Você deverá olhar no datasheet. Para o BD137, essa tensão é de 1 volt. Viu? Bem maior do que o 0,7 volts que você está acostumado. Agora é só substituir na equação. A tensão VBE é igual a 1 volt. Calculando, a resistência de base é igual a 229 ohm, 220 ohm comercial. Note que a tensão na resistência de base é igual a 11 volts. A potência na resistência de base você já sabe, é o produto da tensão pela corrente. Substituindo os valores e calculando, dá 0,528 watts. Você deve usar uma resistência maior do que meio watt. Uma resistência de 1 watt já está bom. Pronto! Esse é o circuito projetado usando o HFE do datasheet. Agora vou calcular usando o método prático. O transistor é o mesmo, o datasheet é o mesmo e a carga é a mesma. No método prático, a corrente de base será igual à corrente de coletor dividido por 10. A corrente de coletor é a mesma, 1,2 amperes. Então, a corrente de base é igual a 0,12 amperes.
A forma de calcular a resistência de base não muda. A tensão VBE continua sendo 1 volt, tirado do datasheet. Substituindo os valores e calculando, a resistência de base é igual a 100 ohm comercial, simples assim. Notar que a tensão sobre a resistência de base continua sendo 11 volts. A potência na resistência de base é igual à tensão vezes a corrente nessa resistência. Substituindo os valores e calculando, a potência é igual a 2 watts comercial. Pronto! Esse é o circuito 2, projetado usando a regra prática. Aqui estão os dois circuitos. Veja algumas observações sobre os circuitos. Note como as potências nas resistências de base são maiores do que meio watt. Por isso, você deve sempre conferir as potências nesse tipo de circuito. Note que para a carga parece que não tem diferença entre os dois projetos. Os dois projetos, na teoria, são equivalentes. A tensão na carga é 12 volts nos dois circuitos. Para que isso aconteça, a tensão VCE nos dois circuitos deverá ser 0 volt. Essa é a premissa teórica do circuito com o transistor saturado. Mas, na prática, não é isso que acontece. Então, para aproximar a teoria da prática, o fabricante informa a tensão VCE do transistor saturado. Veja no datasheet. Então, vou atualizar o diagrama colocando a tensão VCE do datasheet. E vou reanalisar o circuito da carga. Como o circuito de saída é o mesmo para os dois projetos, vou analisar somente para o projeto 1. Quando eu considero a tensão VCE de 0,5 volts, a tensão na carga cai um pouco. A tensão na carga é igual à tensão VCC menos a tensão VCE. A tensão fica 11,5 volts. A corrente na carga, que é a mesma corrente de coletor, também vai cair um pouco. A corrente é igual à tensão na carga dividido pela resistência da carga. A corrente fica 1,15 amperes. A potência no transistor vai ser igual à tensão VCE vezes a corrente atualizada. A potência é de 0,57 watts. Note que agora o transistor consome alguma potência. Se a tensão VCE fosse 0 volt, como numa chave, então a potência no transistor seria 0 watt. Essa tensão aparece no transistor porque, na verdade, ele se comporta como uma fonte de corrente. Essa é a grande lição desse tutorial. O transistor operando como chave deve ser considerado uma fonte de corrente, onde a corrente é tão grande que força a tensão VCE em direção ao 0 volt. Essa corrente é chamada corrente de saturação. Quando isso ocorre, diz-se que o transistor está saturado. Então, não tem diferença nenhuma entre os dois circuitos. Será que eles são equivalentes? Na teoria, sim. Mas, na prática, a tensão VCE muda conforme a corrente de base muda. Veja na foto a medição da tensão VCE para o circuito 1, com resistência de base igual a 220 ohm. A tensão VCE medida é de 0,62 volts, ficou ao redor dos 0,5 volts teóricos. Então, os valores do datasheet servem apenas como referência. A tensão VCE para o circuito 2, com resistência de base igual a 100 ohm, a corrente de coletor é maior. Então, a tensão VCE também é maior, 0,95 volts. Se atualizar os dois circuitos com os valores medidos na prática, aparecem as diferenças. Todas as diferenças se refletem nas potências dos transistores. A potência no transistor do circuito 1 é menor do que a potência no transistor do circuito 2. Um último detalhe. Você sempre deve conferir se a corrente de base não ultrapassa a máxima corrente de base do datasheet. No BD137 é de 1 ampere. Então, tudo está ok. Agora veja o vídeo com a prática desse projeto. Esse é o circuito 2, montado com a resistência de base de 100 ohm. Essa é a tensão coletor-emissor. No datasheet é 0,5 volts. Aqui é mais de 0,9 volts, quase 1 volt. Vou trocar o ponto de medição para medir a tensão base-emissor. Agora vou medir a tensão base-emissor. No datasheet é 1 volt. Aqui a medição é mais de 1,5 volts.
Vou trocar a resistência de base para 220 ohms. Circuito 2. Vou medir a tensão coletor-emissor. Tensão de 0,62 volts, bem menor do que o circuito 1. No datasheet, 0,5 volts. Essa medição ficou bem próxima da teoria. Agora vou medir a tensão base emissora. A tensão medida é de 1,14 volts. O datasheet dizia 1 volt. Ficou bem mais próximo. Você viu nesse tutorial como projetar um circuito com transistor operando como chave. Viu duas formas de fazer esse trabalho. O mais importante, viu que o transistor opera como uma fonte de corrente. E a tensão VCE não é 0 volt. Nos próximos tutoriais vou mostrar a comparação entre esse circuito com o similar usando MOSFET. Aguarde! E por favor, se você não é inscrito, se inscreva! E marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!